Olá, amados irmãos e irmãs. Hoje, dia 22 de junho, terça-feira da 12ª semana do Tempo Comum. A igreja nos dá a oportunidade hoje de celebrar a memória de São Paulino de Nola. Peçamos ao Deus da vida que, a exemplo deste homem, possamos dedicar todo o nosso coração, toda a nossa vida, dando testemunho de Cristo àqueles que Ele mesmo nos confiou. Iniciemos este momento traçando sobre nós o sinal do cristão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Mateus, capítulo 7, versículos 6, 12 a 14. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não deis aos cães as coisas santas, nem atireis vossas pérolas aos porcos, para que eles não as pisem com os pés e, voltando-se contra vós, vos despedacem. Tudo quanto quereis que os outros os façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ele. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que encontram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, ouçamos brevemente um pouco o relato sobre a vida de São Paulino de Nola. Paulino nasceu na França em 355 e faleceu na Itália em 431. Brilhando na carreira política, converteu-se ao cristianismo por influência da esposa e dos santos Ambrósio e Agostinho. Renunciou então à vida antiga e repartiu suas riquezas com os pobres. Foi presbítero e bispo de Nola. Que seu testemunho de desapego e de espírito solidário nos motive a seguir Jesus com total fidelidade. Então, que possamos, a exemplo de São Paulino de Nola, viver esta doação e entrega de fidelidade ao seguimento de nosso Senhor Jesus Cristo. O evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, dá continuidade e sequência do que ouvíamos ontem. Ontem, na liturgia, o evangelho, capítulo 7, tinha o seu início. E Jesus convidava a cada um de nós a romper com a hipocrisia e a viver então a humildade de retirar ou mudar a nossa própria vida para exercer a correção fraterna para com os nossos irmãos e irmãs. Hoje, o capítulo 7 dá início então pelo versículo 6, depois tem um grande salto, do versículo 12 até o 14, nós vamos ver então a sequência do evangelho. No versículo 6, eis que Jesus fala aos discípulos: Não deis aos cães as coisas santas, nem atireis vossas pérolas aos porcos. Ou seja, este cuidado, este amor, este carinho pelas coisas santas, por aquilo que Deus nos concedeu. Então, um primeiro sentido, uma primeira realidade para a realidade santa, poderíamos dizer, a nossa própria vida. E aí percebemos, portanto, o exemplo de São Paulino de Nola, que
deixa de lado a vida antiga e passa a viver o seguimento a Cristo. Então nós precisamos conservar, nós precisamos cuidar das coisas santas, a começar pela nossa própria vida. E continua então ainda no versículo 6. Para que os porcos não pisem e não possam voltar contra nós e nos despedacem. O que isso significa? A nossa vida diante da realidade das tentações e do pecado. O pecado que pode nos destruir literalmente. Aí então o Evangelho muda. Ele suprime então os versículos que se seguem ao versículo 6 e a liturgia de hoje nos oferece então o versículo 12 até o versículo 14, logo na sequência. E já inicia-se dizendo aquilo que poderíamos pensar que posteriormente Jesus vai trazer como aquilo que já está dizendo como a síntese da lei e dos profetas. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Mas esta atitude não pode ser uma atitude interesseira. Isso deve ficar muito claro. Eu vou fazer o bem para o outro porque eu quero que ele me faça o bem. Não. É viver este desprendimento, este amor, esta abertura de vida na humildade para realizar o bem, na firme esperança de que o outro realizará. Mas, se ele também não realizar, está tudo bem, pois a nossa vida está inteiramente plantada ou deveria estar plantada em Deus. Então nós somos convidados a viver este caminho. E por que eu digo isto? Se realmente o outro não fizer a nós o bem que devotamos a ele. Porque logo em seguida, a partir do versículo 13, Jesus começa a trazer uma realidade que nos parece que está um pouquinho fora de contexto dentro desse evangelho, mas tem um profundo sentido. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ele. Como é estreita a porta e é apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que o encontram. Assim, então, nós devemos, em nossa vida, viver a prática do bem, sem esperar um retorno. É viver e devotar o bem, lembrando que, nesta dinâmica, nós estamos amando e servindo o próprio Cristo. Foi isso que levou São Paulino de Nola a viver, portanto, esta profunda transformação a partir, então, da influência de sua esposa e dos santos Ambrósio e Agostinho. No dia de hoje também seria possível celebrar a memória de São João Fischer e São Thomas More. Vamos só ouvir brevemente o relato sobre eles. João, grande literato e excelente pregador, foi bispo de Rochester, destacando-se como zeloso servidor dos pobres. Thomas foi um político e humanista, admirado por sua generosa hospitalidade e retidão de caráter. Ambos se recusaram a apoiar o divórcio de Henrique VIII, motivo pelo qual foram martirizados em 1535. O testemunho destes dois mártires ingleses nos ajude a sermos servidores da verdade e da justiça do reino. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.